Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, esse nosso encontro semanal onde a gente conversa com empresas e histórias inspiradoras aqui da nossa região, gente que faz a diferença no mercado, independente da área de atuação aqui da nossa região. E hoje a gente está recebendo aqui o Caco Silveira, que é sócio-diretor do Grupo Imob. Muito boa noite, Caco. Tudo bem contigo? Boa noite, Larissa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua presença. E eu gostaria de começar a conversa contigo. A gente está falando do Grupo Imob, que já tem aí 20 anos, né, de história. Um pouquinho mais justamente sobre a história do Grupo Imob, como que vocês começam essa trajetória lá em 2005 e o que é o Grupo Imob, né? Vamos apresentar para a nossa audiência também. Perfeito. Primeiro eu queria dar os parabéns pelos 45 anos da rádio. Muito obrigada. Que um dia a Imob também comemore os 45 com tanta saúde quanto a Rádio União. A nossa empresa começou em 2005, como tu citaste. O Daniel, que é o sócio fundador, começou com uma empresa pequena, com 14, 15 painéis de front light. Nossa empresa é uma empresa de mídia externa, né? Que hoje se fala OH, que é Out of Home, que na verdade é a mídia externa. E ele começa a empresa com essas 14 faces de painéis e com muita vontade, muita garra. E foi crescendo a empresa. Quando eu cheguei na Imob em 2017... a empresa já tinha mais de uma centena de faces de frontlights, já em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Já tínhamos também uma operação de plug, que é um equipamento que nós instalamos nos restaurantes, pizzarias, hamburguerias, que carrega celular. Tu chega com teu celular num restaurante e por algum acaso ele está com pouca bateria e tu pode solicitar essa bateria para o caixa, que te traz um power bank e que tu carrega o teu celular novamente. Nós também temos esta operação que chama plug, que é um display que fica na mesa da hamburgueria, da pizzaria, do restaurante, que tem uma mídia, né? Sempre importante destacar isso, que são soluções, né, mas com mídia. Sempre com mídia. Tudo que a gente faz tem mídia. E esse display diz que aquele estabelecimento tem o carregador de celular, que é o power bank. E aí o garçom te traz, tu recarrega o teu celular e toca a tua vida, porque sem bateria a gente não sobrevive mais. E isso é uma sacada muito legal, né? Porque hoje em dia, é bem como tu falou, sem bateria a gente não vive mais. A gente precisa do celular para GPS, a gente precisa do celular para absolutamente tudo, para lembrar de um telefone, para enfim. E são sacadas, né, que uma necessidade que tu tá ajudando a pessoa e tu ainda tá conseguindo imprimir a tua marca ali, né? É muito legal o serviço que ele presta, né? Eu não uso mais carteira há um ano e meio. Eu só uso celular. Mas também, se eu ficar sem bateria tá lascado. Eu desligo também. Eu acho que aí eu tenho que me deitar e recarregar. Porque eu não tenho o que fazer. Eu não consigo pegar um táxi, não consigo pagar nada, não consigo me identificar, porque todos os meus documentos são digitalizados dentro do meu celular. Então, assim, eu sou uma pessoa que toda a minha vida diária está dentro do celular. Se eu ficar sem bateria, eu fico completamente anônimo, né? Sim, não, e tem isso, né? Esses dias a escola da minha filha pediu dinheiro em espécie para um passeio escolar e eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir a uma agência bancária para poder sacar dinheiro, sendo que também a gente tem esse fenômeno, né, das agências que estão fechando, né? Não tem mais agência bancária. Então tive que catar uma agência bancária para poder sacar o dinheiro, para poder levar, porque fazia muito tempo que eu não tinha dinheiro em espécie. Então a gente tem esse fenômeno, né, de estar tudo muito digital e com isso
Obviamente, a gente tem ali o problema da agência bancária, né? Que está fechando, que são empregos, mas a gente gera outras oportunidades. Claro. E vocês têm uma dessas oportunidades aí na frente de vocês, né? Que vocês têm essa solução para os clientes. E em 2017, eu chego na Imob e começo uma expansão. O Daniel, que é o nosso sócio fundador, Daniel Costa, junto com os outros 4 sócios, que é o Fernando, o Rodrigo, o Eduardo e o Cássio. E aí eu venho e agrego a esta turma, hoje somos 6 sócios, para buscar a expansão da empresa. E a primeira expansão que a gente faz é indo para o litoral norte do Rio Grande do Sul. Fomos para Xangri-Lá, Rainha do Mar, Noiva do Mar, Atlântida, Capão da Canoa. Todas estas praias, as passarelas que dão acesso à beira do mar, elas são construídas pela Imob e são também mantidas a manutenção pela Imob. Hoje são em torno de umas 65, 70 passarelas. Nossa, é bastante coisa. Não, porque ela tem que a gente usa ela sem se dar por conta que tem um monte de gente que precisa realmente dela para acessar a praia. Os cadeirantes são os que mais usam essas passarelas para ter acesso à beira do mar, que sem elas tu não consegue acessar, porque tu tem as dunas ali, né? E mais uma vez, né, a gente traz aí uma necessidade que vocês conseguem aliar um serviço, né, um ganho para a população, né, de uma forma geral, aliando a marca, né? A marca das pessoas, a colocar a marca de vocês, enfim, a marca, a importância dessa parceria, né? Sim. E hoje os municípios estão muito ligados nisso, sabe? De poder unir o serviço em troca da publicidade. Então, assim, empresas como a Imob, a gente vem prosperando muito os últimos 10 anos em virtude dessa nova visão da administração pública, entendendo que tem coisas que as empresas privadas podem administrar sem onerar o município e dar um atendimento à população, às vezes até melhor do que o município poderia dar, sem custo nenhum para o município, sem custo nenhum para o cidadão. Sim, porque a partir do momento que o município precisa construir uma passarela, por exemplo, vai ter que licitar, vai ter toda aquela burocracia, e ali não, ali ele só está permitindo, né, que vocês operem e em contrapartida vocês têm também essa questão publicitária ali, Exatamente. né? Nós nos remuneramos desta forma, né? Porque quem está pagando tudo isso, na verdade, é o anunciante. Exato. Né? Quem está pagando tudo isso é o anunciante. E todo mundo ganha, né? Exatamente. É um jogo de ganha-ganha, na verdade. É muito próspero esse modelo, sabe? E a gente vem ampliando isto. São tudo licitações públicas, tá? Em 2020, nós participamos da licitação de placas de esquina que identificam as ruas da cidade de Porto Alegre. Vencemos também essa licitação e ali nós demos um salto na empresa. Apesar de ter, junto com vencendo, também veio a pandemia, que nos atrapalhou bastante o primeiro ano, que nós tínhamos um plano de negócios que, na verdade, não aconteceu em virtude da pandemia. Mas em 2021 já começou isto a andar e só cada vez cresce mais. Então, hoje, nós temos mais de 87 mil ruas da cidade de... Não, mais de 87 mil placas com nome de ruas na cidade de Porto Alegre. É muita coisa. Quantas ruas Porto Alegre tem? Tu tem essa informação? Eu não sei. Eu sei que ela tem umas 40 e poucas mil esquinas. Isso eu posso te dizer. Porque o nosso cálculo é por esquina, né? Porque cada esquina tem 2 placas que identificam as 2 ruas. Então, Porto Alegre tem mais ou menos 40 e poucas mil esquinas. Agora, quantas ruas então, eu já não sei. A gente tem quase 90 mil ruas daqui a pouco. Se esse cálculo não é tão lógico assim. Mas eu até vou buscar essa informação. Eu não tenho ela, de quantas ruas... E uma entrega desse tamanho, ela demora também para conseguir ser feita, né? O contrato especificamente de Porto Alegre são 10 anos, podendo renovar mais 10. A gente tem uma secretaria
que cuida, que administra o nosso contrato, porque isso todo o tempo ele é fiscalizado pela prefeitura. Não é uma coisa assim que tu ganha e sai colocando, ele é fiscalizado e nós todo mês temos que prestar contas do que nós fizemos aquele mês. E Porto Alegre hoje já está praticamente toda ela identificada. Já, quer dizer, nós começamos a operar em 2020, está fazendo agora está fazendo 5 anos agora que nós já vencemos essa licitação. Também vencemos a licitação da cidade de Novo Hamburgo, o ano passado. Já faz 11 meses que nós estamos operando aqui na cidade. Aqui são, em média, 30 esquinas, são 60 placas com nome de ruas por mês. E um contrato de 120 meses, que são 10 anos aqui 10 anos. Em Novo Hamburgo. Também sem completamente, a prefeitura não tem nenhum tipo de custo com essa identificação. Muito pelo contrário, nós ainda temos uma outorga que nós pagamos por mês para a prefeitura para ter o direito de vender as publicidades. Então, a gente vê aquela plaquinha na rua ali na esquina e em cima, né, normalmente tem a publicidade de alguma empresa, enfim, né? Inclusive da Rádio União. Da Rádio União. O pessoal da Imob estava chegando aqui na rádio e disseram, porque a gente está numa localização que é um pouquinho mais retirada, vamos dizer assim, né? E aí eles disseram, bom, a gente conseguiu encontrar o caminho da rádio graças às placas da Imob, né? Porque elas têm setinhas que vão indicando, né? Perfeito. E são vocês, os anunciantes, que propiciam que a cidade seja identificada, né? Sem custo nenhum para a prefeitura. Todo o custo, todo o investimento é feito pela empresa, que através da publicidade se remunera. Chegamos daí a Santa Catarina. Vencemos também uma licitação em Itapema, uma cidade extremamente próspera, porque Itapema está muito próximo a Camboriú, né? E Camboriú não tem mais para onde crescer. Então, a Itapema agora, Itajaí e Itapema são as duas cidades que estão crescendo. O ramo imobiliário está assim, eu não sei onde é que eles conseguem mão de obra para tanto prédio sendo construído ao mesmo tempo naquela cidade. Chegamos lá, também tivemos uma ótima recepção do mercado. Estamos operando, estamos em Florianópolis também com Frontlight. Explica para nós o que é o Frontlight, assim, para quem não conhece. O Frontlight são esses painéis maiores, iluminados, que nós instalamos geralmente em áreas particulares, né? Não é em área pública. As licitações, elas nos permitem que nós viemos a colocar equipamentos em área pública, como a placa de esquina, é uma licitação, como abrigo de ônibus, que tem publicidade, ele é um equipamento licitado. Então eu consigo colocar ele, em contrapartida eu tenho que entregar o abrigo novo e manter ele em perfeitas condições para a prefeitura. O relógio que marca a hora e a temperatura também é um equipamento geralmente licitado pelas prefeituras e fica em área pública. O Frontlight já fica num terreno particular, que aí nós remuneramos o proprietário do terreno. Tem também... Hoje tu tem frontlights que são estáticos, tela, que são os mais antigos, que é da onde originou a Imob em 2005. E agora tem a digitalização. Chegou a digitalização, que são os painéis de LED. Entendeu? Hoje nós instalamos o mês passado, aqui em Novo Hamburgo, o nosso primeiro painel de LED, ali na José do Patrocínio. Tá lá, maravilhoso, lindo. Também já com uma boa receita. Então, assim, e aí vai indo. Estamos em Recife. Olha só, no Nordeste. A gente venceu uma licitação também de placas de esquina em Recife e começamos a operar agora, do ano passado. É que o Raul é o cara que mais sabe. O Raul está aqui, o pessoal não está vendo o Raul, mas o Raul está aqui no ladinho. O que mais conhece os nossos contratos. Começamos a operar em Recife, em
Como é o nome daquela cidade do interior de São Paulo? Jundiaí também, eu ia falar Itajaí, mas não é Jundiaí. Em Jundiaí, São Paulo, também vencemos, começamos a operar, e Caxias do Sul. São todos contratos nessa média de 10 anos? Tudo de 10 anos. O nosso aqui em Novo Hamburgo é 10 anos, e eu não sei se renova automaticamente se nós estivermos cumprindo ele, mas eu te afirmo que Recife também é igual a Porto Alegre. E Caxias, tu estava falando também? Caxias do Sul também começamos a operar, vencemos a licitação, também estamos identificando as ruas da cidade. Quanto tempo leva, assim, vencemos a licitação, né? Agora a gente vai começar a trabalhar. Quanto tempo até colocar as primeiras placas, até conseguir aí ter 50% da cidade identificada? Vocês têm esse cálculo? Tem modelos, cada prefeitura adota um modelo. O modelo aqui de Novo Hamburgo é que eu tenho que identificar 60 ruas, que são 30 equipamentos por mês, durante 120 meses. Que isso dá um cálculo, a gente chegou a fazer esse cálculo, né? De quantas placas dá. 3.600 placas até o final do contrato. 3.600 esquinas. São 7.200 ruas identificadas. Tá? A Recife já é diferente. Recife já é 3 anos para identificar a cidade inteira. Porto Alegre também foi 3 anos para identificar. É que também são capitais, né? São capitais, cidades. Não, e são cidades que têm demanda comercial maior, né? Então, tu tem mais receita. Também, né? Tu tem mais receita, o que faz com que tu consiga acelerar também um pouco mais as instalações. Certo. E tu começou ali a falar sobre como a Imob surge. Eu queria que tu resgatasse um pouquinho para nós essa história aí. Como que ela surge até os dias atuais, assim, porque hoje vocês estão em quantos sócios? 6 sócios. 6 sócios. 6 sócios. Brevemente, assim, resume esses últimos 20 anos pra gente. Mas aí a história começa, o meu sócio, o Daniel, que é um querido, somos todos amigos. Ele começa de um jeito muito legal. Ele trabalhava numa empresa multinacional, também ligada à área de mídia externa, e ele operava o sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E surgiu uma empresa em Porto Alegre, ele é gaúcho de Porto Alegre, da zona sul de Porto Alegre. Surgiu uma empresa que estava se desmanchando, assim, se destituindo, e os sócios ofereceram para ele essa empresa com 14, 15 faces. E ele, falando com o board dele lá, eu acho que era no Uruguai, falou, olha, surgiu isso aqui, eu acho que nós devemos comprar essa empresa e trazer esses equipamentos para dentro do que nós já temos. Aí os caras acharam que não era a hora, não era um bom investimento. Aí ele comunica aos caras os diretores, tipo, olha, eu vou comprar então. Olha. E vou sair da empresa. E vou montar a minha. Ele tinha 25 anos de idade. Olha que negócio louco, um guri. Sabe? Ele tem essa pegada, assim, empreendedora, sabe? E aí coragem, né? O empreendedor tem que ser corajoso, né? O que eu sempre falo para quem senta aqui nessa cadeirinha, né? Porque empreender é um exercício diário de coragem, né? Total. E ele é o cara que tem essa pegada dos sócios, assim. Ele é o mais empreendedor. Eu já sou o mais segura, vamos ver, entendeu? Mas é bom ter esse balanço. Esse equilíbrio, é bom ter um equilíbrio, assim. E ele, com 25 anos, daí compra essa empresa e começa a operar. E aí, aos poucos, foi colocando aumentando a rede dele e a cobertura da empresa pela cidade. Eu, na época, era concorrente direto dele. Mas, como eu te falei, a gente sempre teve uma relação de amizade bem legal. E eu lembro várias vezes, assim, ele chegava lá na empresa que eu trabalhava e falava, Caco, o que tu acha? Eu tô comprando, eu vou botar mais uns painéis aqui, não sei o quê. Eu falei, tá, vai, é isso aí, Daniel, mete, acelera, e não sei o quê. Aí, quando ele chegou lá nos 90, 80 painéis,
Aí eu já dizia para ele assim, para Daniel, tu já está com 80, 90 painéis, tu já está com faturamento garantido, tá bem, não sei o quê. Quem passou desse papo dos 80 painéis, passou 8 anos e lá fui eu trabalhar com ele. Tu vê só, e hoje estamos com milhares de painéis. Só no estado do Rio Grande do Sul, hoje, de painéis digitais, como este que nós temos aqui em Novo Hamburgo, nós já estamos com em torno de 40 digitais desses. Em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, estão botando em Lajeado agora um, e assim... Sempre com a mente... Tramandaí também, que é uma praia maravilhosa. Tinha esquecido Tramandaí. É bom que o Raul esteja aqui, que ele dá uma escola aqui. Nós também vencemos uma concorrência, foi uma licitação, nos pedágios da CCR, que é da Freeway. Ai, que maravilha. Nossa, e quase não passa carro ali nessa época? Não, agora em dezembro, janeiro e fevereiro, nós ficamos, como fala agora, sold out. Agora fala sold out. Antigamente falava lotado. Ficava lotados. Pegamos também a parte de Santa Catarina, que vai até Laguna, desde ali do Mampituba até Laguna, são 3 pedágios. Pegamos o interior do estado também e vencemos uma licitação na EGR, que aí pega a Serra, pega Gramado, sim. Que agora para o inverno tudo, também. Que também é um sucesso. Então, assim, Campo Bom aqui, o pedágio de Campo Bom é nosso aqui. O vizinho teu aqui é nosso ali, nós que operamos aqueles painéis ali em Campo Bom. Quando a Rádio União quiser aumentar muito a audiência dela, é só anunciar ali que vai ser uma loucura. Quando passar ali, o pessoal já muda a estação, né? 105.3. 105.3. Bom, Caco, eu disse que passava rápido, a gente já passou aqui metade do nosso tempo, do nosso papo, a gente vai para o intervalinho comercial, lembrando para os nossos ouvintes que hoje eu estou recebendo aqui o Caco Silveira, sócio-diretor do Grupo Imob. A nossa conversa está disponível no YouTube, né, através de imagens, vai ficar lá, quem pegou a conversa na metade, está interessado, tem muito empresário que está nos ouvindo, que daqui a pouco quer, né, as soluções, a gente vai conversar mais sobre as soluções da Imob no próximo bloco, mas agora a gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente está de volta.
Estamos de volta com o Papo de Mercado nessa noite de segunda-feira, hoje recebendo o Caco Silveira, sócio-diretor do Grupo Imob, está contando aqui um pouquinho mais pra gente sobre mídia externa, né? Sobre essa história de 20 anos e uma história também muito de prestação de serviço, aliando prestação de serviço, identificando necessidades, né? Com mídia, com marca, né? Vocês estavam falando dos painéis, né, luminosos que vocês têm. Como que é o nome? Ele chama de LED, painel digital. De LED, painéis digitais, isso. E aí tu estava falando que vocês já estão em várias cidades, né? Quantos painéis vocês têm hoje? Como vocês vão identificando, assim, tal cidade... Porque vocês colocaram agora, recentemente, em Novo Hamburgo, né? Perfeito. Talvez muito pela própria questão das placas de rua, que a cidade já está no mapa ali de vocês. Mas como vocês vão identificando esses lugares? Porque eu percebo uma atenção muito grande de vocês, justamente essas necessidades, de onde se posicionar, onde se colocar e oferecer um serviço que tenha retorno tanto para a população, quanto para o anunciante, quanto para vocês. Claro, né? Perfeito. É pela demanda, né, Larissa? A demanda é o que mais comanda as nossas coberturas, assim. É óbvio que Novo Hamburgo é uma cidade com muita demanda. Eu tenho demandas nacionais para Novo Hamburgo. É uma região com potencial muito grande aqui no Vale dos Sinos. Então, assim como Novo Hamburgo, ela foi... a gente escolheu a José do Patrocínio ali para instalar o nosso painel. Canoas, igualmente, sabe? Futuramente vamos estar em São Leopoldo também. Outra cidade super importante aqui do Vale dos Sinos. Muito importante. Né? E hoje, que eu te falei, estamos em Caxias do Sul, que é um polo também, junto com Bento Gonçalves, muito forte na Serra. Não estamos em Canela e Gramado porque a legislação não permite, mas lá nós encontramos uma forma que foi através dos pedágios. Pois é, que estava falando antes, né? Hoje quem vai para Gramado e Canela, ele passa pela 115 lá. Uhum. Eu não sei o nome da RS que liga a Gramado por Nova Petrópolis ali, também estamos ali. Então, assim, e descendo para São Francisco de Paula para Canela, nós também estamos com os painéis digitais. Então, eu não posso estar dentro da cidade, mas quem está indo para Gramado e Canela é impactado pelos painéis da Imob nos pedágios da EGR. E isto é um caminho cada vez maior. Hoje nós devemos agora, neste ano, nos encaminhar para a zona sul do estado, que é Pelotas, Rio Grande, Bagé, sabe? E Santa Catarina para o oeste de Santa Catarina, que é Chapecó. Nós já estamos em Laguna, Araranguá, Florianópolis, Itapema, Camboriú, todas esse litoral de Santa Catarina, nós já estamos com painéis digitais e agora devemos ir para o oeste e para o sul do estado do Rio Grande do Sul. E essa ampla variedade de cidades que vocês estão, ela é importante para oferecer soluções mais completas para o cliente de vocês, né? Daqui a pouco aquele cliente que não é tão grande assim, mas que num determinado momento ele quer conversar um pouco mais com o público da Serra, com o público do litoral, Perfeito. Quer fazer esse investimento, né? É importante ter isso para poder oferecer o maior número de soluções possíveis de acordo com a necessidade daquele cliente, né? Perfeito. O que nós temos? Aqui nós imaginamos trabalhar com comércio, com varejo do Vale dos Sinos, mas também com o mercado de São Paulo. Porque assim, tu imagina que um grande investidor de refrigerantes de mídia, ele vai querer falar assim, Imob, eu quero falar com o Rio Grande do Sul. Eu tenho como atender ele. A gente fala, né, que em um clique eu consigo baixar toda a campanha dele em todas essas cidades que eu te enumerei agora. E estrategicamente, né? E também consigo trabalhar com o varejo local que queira falar com o cidadão especificamente de Novo Hamburgo, que está aqui, que ele quer vender, como citou, o shopping.
um shopping que lança uma promoção, ele quer falar com a pessoa, com o morador de Novo Hamburgo. Eu tenho como atender ele, como eu também tenho como atender o mercado nacional. Mas quando o mercado nacional vem, ele vem pedindo Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias, todo o estado, né? E não é especificamente uma cidade. Local, né? E às vezes só Porto Alegre, assim, sabe? Porque dependendo do que é o lançamento. Do nicho, Mas é uma solução muito prática para grandes anunciantes e para anunciantes locais. Para anunciantes menores, né? É muito democrático, né? Super democrático, assim. Tu tendo uma verba para investir, é muito difícil tu não conseguir anunciar num painel digital. Muito difícil. Geralmente a gente tem um modelo que adapta a verba do cliente. Claro que se é uma verba muito, muito pequena, também aí não. Nós temos a placa de esquina, que atende ele, que com R$100 por mês eu consigo atender. Olha só. Eu tenho um modelo de pra negócio. Te ver que para todos os bolsos, Exatamente, né? Exatamente. Um digital hoje, vamos falar assim, em torno de R$2.000, R$2.500. E são contratos que são possíveis, assim, fazer por mês, fazer por 6 meses? A gente geralmente trabalha mínimo de 15 dias, aí depois tu vai multiplicando, né? Mês, 2 meses, 3 meses. Os contratos que a gente tem nacionais, eles são de 15 a 30 dias, tá? Agora, contratos locais, a gente consegue, às vezes, fazer contratos mais longos, contratos de 90 dias, assim. Mas nunca passa muito disso os digitais, porque até as campanhas mudam. Mudam, né? Sim, é mais volátil, né? E a pessoa que está ouvindo agora, o empresário que está ouvindo, seja o seu pequeno negócio, um negócio de médio porte, e ele não tinha pensado nisso ainda, daqui a pouco até a própria placa de rua, né? Sim. Como que faz para entrar em contato com vocês, para pedir um orçamento, para ver as possibilidades? Isso é muito fácil. Nós temos uma operação local aqui em Novo Hamburgo, tanto operacional quanto comercial, tá? O nosso telefone é muito fácil, é 51, né? 3061 6161. 3061 6161. Super fácil. E tem o WhatsApp nesse telefone também. E o nosso e-mail o nosso site é www.grupoimob.com.br. E ali tem várias ali tu tem o contato, soluções também, que já explica um pouquinho, porque daí a pessoa já chega um pouco mais também esclarecida, né? Sobre as possibilidades. Inclusive, falando sobre o site, né? Quando fui, porque a gente sempre dá uma estudadinha, né? Na empresa Sim. que vai sentar aqui pra gente conversar. E fui ali olhar o site de vocês, e até falávamos disso no intervalo. Tem um espaço ali, no caso das ruas de Porto Alegre, né? Onde vocês contam um pouquinho da história do nome daquela rua, né? Vocês também fazem esse trabalho de resgate dessas personalidades, né? Que estão ali, que deram o nome, que cederam seu nome para aquelas ruas, porque muitas vezes são homenagens, enfim. Tu estava contando a história do Otto Niemeyer, né? Otto Niemeyer, lá em Porto Alegre, lá que nos deu uma dor de cabeça. Quem foi o Otto Niemeyer, pra gente entender? O Otto Niemeyer, que é o nome da rua Otto Niemeyer, ele foi um fazendeiro, proprietário de terras naquela região sul ali de Porto Alegre, que cedeu para a prefeitura municipal uma área para que fosse construída aquela avenida que liga a Avenida Cavalhada à Avenida Venceslau Escobar. É uma avenida enorme, imensa. E quando nós identificamos, porque na placa tem um pequeno histórico ali de quem foi aquela pessoa que virou o nome daquela rua. E tinha 2 Otto Niemeyer. Eu não me lembro o nome do Otto Niemeyer que foi impresso errado. E, sei lá, imprimimos 20, 30 placas, instalamos e recebemos uma ligação de um morador lá, um senhor, que falou, olha, este Otto Niemeyer que está descrito aqui no histórico não é o verdadeiro Otto Niemeyer que foi o cara que deu nome à avenida. Aí nós temos o vereador Adelicel, que é um grande historiador lá,
passamos para ele e ele bateu o martelo. Ele falou, tem razão. Tá, o Otto Niemeyer que está impresso lá não é o Otto Niemeyer que é o que realmente tem o nome da rua. Aí o que nós fizemos? Imprimimos mais 20, 30 placas e substituímos pelas outras que estavam erradas lá, que não era o Otto certo. E a ideia aqui em Novo Hamburgo é também trazer esse resgate, sim, daqui a pouco pôr ali no site, vocês também pretendem fazer isso? Sim, a gente aqui em Novo Hamburgo, as ruas que a prefeitura, porque a prefeitura que nos pede para identificar as ruas, né? Nós estamos trabalhando para a Secretaria de Transporte. Ela nos entrega todo mês 30 esquinas, que são 60 ruas, e nós vamos lá, imprimimos, instalamos os postes com as nomes das ruas. E ela que nos fornece quem foi aquela pessoa que deu origem ao nome daquela rua. Sabe? Então... Ruas, praças, né? Porque tudo é identificado ali na esquina, né? A praça, eu não sei se praça está no nosso contrato. Praça não. Eu acho que não. São só ruas, avenidas. E aí tem de todos, acessos. Não, e é legal isso, a gente também falava antes aqui no intervalo, né? Que às vezes as pessoas podem estar pensando, bom, eles são uma empresa que ganham a partir da comercialização desses espaços, Perfeito. Né? Então eles só vão pôr placa nas principais avenidas da cidade. Os bairros mais retirados, eles não vão pôr placa. Não é bem assim, né? Não, nem pode ser assim. Existe um contrato, Existe né? um contrato que é administrado pela prefeitura, que nem eu te falei. Eu acredito que a comunidade deve solicitar para a secretaria, a secretaria deve fazer um levantamento e todo mês ela nos manda uma relação de locais aonde instalar o poste com o nome das duas ruas. E isso nós já fizemos em 800 ruas, né? São 1.800 esquinas, a gente sempre tem que cuidar disso. São 800 esquinas, 1.600 ruas já identificadas. Dentre elas, muitas ruas que são comercialmente viáveis, né? Que aí nós colocamos até para poder vender e pagar essa operação toda. Então, toda a cidade vai ser contemplada, né? Não vai ser só ali na região central ou nos pontos estratégicos, não. A cidade toda vai ser contemplada porque existe um contrato que prevê isso. Hoje, qual é o principal carro-chefe da Imob? São as placas de rua? Ou são os painéis luminosos? No faturamento, são esses dois pontos aqui, tá? Que são os front lights, que são os painéis digitais, tá? Que nós chamamos de Mega Mub, tá? Mas eu preciso de um programa para te explicar por que chama Mega Mub, tá? Mas são painéis digitais. Aí. São painéis que nem da Aparício, entendeu? Não é Aparício, é José do Patrocínio. José do Patrocínio. São painéis igual do José do Patrocínio, que tem 4 metros de base por 6 de altura. Esse nós temos, como eu te falei, hoje uns 40 instalados pelo Estado. E esse é um dos carros-chefes. E o outro são as placas de esquina. Esses são os dois produtos que mais geram receita para a nossa empresa. Nós instalamos, eu não sei se tu teve oportunidade de ver na Nilo Peçanha, um painel 3D. Tem um painel na Nilo Peçanha ali, onde tem aquele supermercado Bistec, pode falar, marca? Pode. Se você puxar a orelha. Não, tem um supermercado ali. E nós instalamos um painel de 300 metros quadrados. Ele tem 30 de base por 10 de altura, todo de LED, e ele te dá uma perspectiva de 3D, assim. É bem legal. Esse é um outro painel também que instalamos faz 6, 7 meses, que está nos dando um resultado bem legal no faturamento lá. E que nem tu falou agora, né, ali aqui em Novo Hamburgo está estrategicamente ali num ponto com bastante fluxo de veículos, esse que tu citaste ali em Porto Alegre. Também vocês ficam cuidando dos pontos que... O tempo inteiro. E como que faz essa abordagem, assim, ao proprietário daquele espaço? Como que vocês fazem isso? Geralmente a gente identifica locais de concentração de veículos, né? E aí vamos conversar, se é um prédio, a gente vai no condomínio lá, procura o síndico, coloca para ele que a gente gostaria de instalar um equipamento, ou se não é, se é uma casa, é uma propriedade
só de uma pessoa, tu tenta falar com o dono, e porque é uma receita, né? É uma receita a mais ali que a pessoa muitas vezes paga, livra o IPTU dela e até mais, e sobra mais ainda. Dependendo do local, assim, o valor é muito relacionado à localização. A localização. Sim, sim. A gente também estava falando antes aqui sobre a substituição, né? Vocês já trabalham com placas de ruas que são de um material bastante resistente, né? Sim. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco um acidente possa vir a derrubar uma placa. E essa substituição também está dentro desse contrato de vocês. Eu até queria que tu explicasse um pouquinho mais, detalhasse um pouquinho mais sobre como é esse material dessas placas que tu estava me contando antes. Sim, o nosso material, todo ele é para durar, não vou dizer a vida inteira, porque aí é muita bastante, coisa, né? mas no mínimo 20 anos, tá? As placas que têm hoje, o nome das ruas ali, a placa azul ali que imprime o nome da rua, ela é zincada. Depois de zincar, ela vai para um tratamento de pintura eletrostática e, por último, ela recebe a impressão do nome da rua. E, assim, não é para enferrujar, não é para acontecer. Se essa placa ficar lá e nenhum carro bater naquele poste, se ninguém for lá e fazer por maldade alguma coisa, ela é para ficar também, lá, né? Impecável durante todos os 20 anos de contrato, no mínimo. E ficar mais até, tá? Não é para resistir a todo esse tempo. Ela é feita para isso, para que a gente não tenha que fazer e refazer. E é regasto também, né? É fazer uma vez e deixar lá. Se acontecer de um acidente, que acontece um carro, uma batida, um carro dá uma ré e não se dá por conta e bate, se ela entorta, geralmente em 2 dias nós consertamos ela. Que nem eu falei anteriormente, nós temos uma equipe aqui em Novo Hamburgo que cuida para que tudo esteja em perfeitas condições. Agora, se houver um acidente, que a placa caia na calçada ou fique no meio da rua, geralmente no próprio dia nós já mandamos uma equipe ali, ela recolhe e aí mandamos confeccionar tudo do novo, do zero. Isso sempre dizendo, todo esse custo é da empresa. E não é um custo barato, que é patrocinado pelos anunciantes. Os anunciantes que estão em Novo Hamburgo são as pessoas que estão colocando os nomes das ruas da cidade. Isso é importante destacar. Nós somos o meio, né? Eles que fazem a cidade estar bem identificada, porque nós executamos isso em cima de uma verba de publicidade das empresas. O investimento delas em publicidade é o que viabiliza a cidade estar mais bem identificada. É aquilo que a gente falava antes, todo mundo ganha nesse processo. O contribuinte, o cidadão que paga seu IPTU, ele está ganhando também porque tem uma cidade identificada, que é super importante, que coisa pavorosa que é uma cidade que não é identificada, né? O anunciante está ganhando porque está conseguindo levar a marca dele, a cidade está ganhando porque nesse processo todo mundo ganha. E a importância, né? Tu que trabalha nesse segmento de publicidade há bastante tempo, assim, tu percebe que as empresas cada vez mais estão atentas à importância da mídia? Sim, cada vez mais. E o nosso meio, que é o meio de mídia externa, que é o out of home, tá? Esse meio é um meio que mais cresceu nos últimos 10 anos. Nós saímos de um share de 2,6, mais ou menos, estou falando nacionalmente, para 11,5. A gente cresceu muito com a digitalização, com o mobile, com os computadores, com os streamers. Todos esses nos ajudaram muito, porque tu tá na rua, tu vê aquilo e tu já pega o teu celular e tu já entra para ver o que é, o que não é. Tanto que o maior anunciante do meu ramo o de placa de esquina, é o ramo imobiliário. Mas assim, é o maior anunciante. Olha o ramo imobiliário, assim. As pessoas empreendendo, construindo e precisam vender, né? Seus apartamentos, suas salas, tudo. Então, assim, hoje é o nosso maior segmento
é o segmento de imobiliário. Mas o segmento que mais anuncia em toda as nossas redes é o segmento de streamer. É o Netflix. Sério? Como é que chama o da música lá? O Spotify, o Amazon Prime. Em São Paulo, o Google é um dos maiores anunciantes no nosso meio. Sabe? Por quê? Porque tu tá na rua e tu leva a pessoa para dentro dos canais deles digitais. Então, isso fez com que a gente crescesse muito o nosso share, a nossa fatia de mercado esses últimos 10 anos. E tu sabe que tu falou isso da placa de rua, e às vezes a pessoa pega o celular, aconteceu comigo esses tempos até, faz umas semanas. Oba, um testemunho positivo. Eu vi uma placa aqui em Novo Hamburgo, no centro, e aí era um negócio que eu tava procurando, e na hora eu não conseguia, tirei uma foto da placa, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar ali qual era a empresa, enfim, daí fui pro Instagram da empresa, mas era até uma agência de comunicação. E aí eu olhei aquela placa e pensei, mas é o que eu tô precisando ali, tirei a foto, que tava no trânsito, né? Tirei a foto e em casa fui ver, entrei ali no site da empresa, no Instagram da empresa, na verdade, e fiz contato, né? Perfeito. A partir da placa de rua. E aí agora tu falou, nem me lembrava disso, mas agora tu falou, me veio essa memória. Isso acontece direto no nosso negócio. A gente sabe disso. Só que a gente falar disso parece que tá falando, sabe, se autoelogiando. Mas tu vê, é um testemunho teu e tem milhares de pessoas que têm essa atitude durante o seu dia. Porque às vezes a gente associa mais a identificação do local, né? Da localização, que nem a setinha que vai mostrando onde fica. Mas não necessariamente. Às vezes a gente tá vendo ali a propaganda e a gente tá procurando aquilo e ali aparece. Então a importância, né? Desse segmento também dentro da comunicação. Porque, claro, a gente sabe que cada vez mais é importante se marcar presença, enfim, tá presente em todos os tipos de mídia, né? Mas que tem sim muito espaço para isso e que é necessário. As pessoas estão no trânsito, às vezes estão distraídas, estão pensando naquele problema e daqui a pouco aparece a solução ali numa placa de rua, né? A gente tem um case bacana que a gente também está na Transurb, né? Então nós também temos painéis nas estações Novo Hamburgo, FENAC, Industrial. Todas essas estações nós também temos painéis. E tem uma loja de sapatos que no inverno estava anunciando bota. E a moça lá do marketing falou assim, Caco, tu não acredita, vendeu todas as botas que a gente botou no painel. Claro, porque ela botou uma bota linda com preço e onde é que tinha para vender. Uhum. E ela falou, vendeu tudo e eu só anunciei no trem. Só botei, eu não fiz outro tipo de anúncio a não ser no Transurb, dentro da estação. Então, você vê assim, que tem este negócio, o cara tá ali esperando o trem. Aí, eu sei que as mulheres adoram bota no inverno. Sim. Aí tá olhando, aí tem uma bota bonita, com preço legal, que dá para comprar ainda até parcelado. Eu vou lá na loja ver, se ficar bonito, eu levo. Então, assim... É o gatilho, né? Tu desperta o gatilho. Claro. Mas isso é um negócio que a gente já aprendeu por trabalhar. Eu estou há 28 anos nessa área, tá? A gente sabe que tu só enxerga na rua aquelas coisas que tu tem interesse. Que tu tem interesse. Se tu não tem interesse, tu vai passar meio batido, assim. Tu não vai prestar atenção. Mas se tu tem interesse, tu já... presta atenção e fala, de repente eu vou testar esse novo delineador, essa nova tinta que vai me deixar mais loira ou mais castanha. E tudo em cima de mídia que tu vê na rua. E a gente passa tanto tempo, às vezes, no trânsito também, né? Tanto tempo no trânsito, então acaba sendo também um público que está ali... né, às vezes, tu não vai estar no trânsito, pelo menos não deveria, mexendo no celular, né? Tu tá com a tua atenção realmente pro trânsito. Então, daqui a pouco tu vê aquela placa, aquele painel, com certeza vai te fazer levar aquela marca pro teu consumo ali, pelo menos para pesquisar um pouco mais, claro, né? Se tu tem interesse. Claro. É o que a Netflix faz. Ela lança um filme,
uma série e vai pra rua. Sim, tu tá ali às vezes super estressado no trânsito, tu acaba vendo um trailer ali, um negócio, te chama a atenção, chega em casa, Por quê? Porque tu não sabe o que fazer. Às vezes tu fica assim, o que nós vamos ver? Não sei o que eu vou ver. Que saco. Não, vai ali, tu já olhou, não, eu vi na rua, eu tenho uma série começando na Netflix, tem uma série na Amazon Prime e não sei o que, vamos ver, vamos assistir. E aí, se a série é boa, garante audiência, mas a série é ruim, esquece. O trabalho foi feito, exatamente, né? eu entreguei. Agora, se as pessoas... Faz a tua parte, né? Exatamente. E isso serve não só pra Netflix, hein? Serve pra todo mundo. A gente sempre fala aqui, divulgar é bem importante, mas... é muito mais importante a gente também entregar um produto de qualidade para que aquele cliente a gente consiga fidelizar e ele volte sempre. Caco, querido, foi um prazer conversar contigo. Passou super rápido. Bernardo, ele já tá me fazendo sinal que tá na hora de terminar. Bernardo é implacável. Eu vi os olhos dele, ele tava assim, olhando com uma cara de brabo já. Ele é implacável. Depois é ele que sofre. Então, eu vou encerrando contigo aqui mais uma vez, agradecendo a tua presença aqui. Mais uma vez, vamos reforçar o telefone para quem ficou interessado e quiser anunciar com vocês. É 51 30 61 61 61. Tá. Telefone super fácil. 51 30 61 61 61. Tem o site também da Imob. Foi um prazer te receber nessa noite. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui com mais um Papo de Mercado. Na próxima segunda, a gente volta com mais uma história inspiradora aqui da nossa região. E eu te acompanho também de segunda a sexta, a partir das 4 no Mulheres. E aqui no Papo de Mercado, todas as segundas, a partir das 8 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.